Esse vai ser nome. Ctrl D, a gente do. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações para sempre receber conteúdo novo. Muito obrigado aí para todos que estão conosco até aqui. A gente... Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal da Rincão Informática. Eu sou o Rincão e nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre uma das maneiras da gente fazer impressão no nosso aplicativo do Bubble. Tá? A gente tem impressão através de PDF, através de página HTML. Nessa aula de hoje nós vamos aprender a imprimir elementos específicos da página. A gente tem uma página configurada, se a gente quiser imprimir só a foto, quiser imprimir nome ou qualquer outro elemento, a gente vai setar através desse plugin que é o Print HTML. E nós vamos estar fazendo daí a impressão especificamente do que a gente quer. Então vamos ver dois exemplos aqui, um exemplo com dados de cadastro e um com foto. Tá? Se você não tiver instalado aí no seu aplicativo, você vai instalar, é esse aqui, ó, Print HTML. Tá? Vou desinstalar aqui. Se a gente vier aqui em adicionar plugin, né? Clica aqui, ó, Print. Tá aqui, ó, é do Léo Andrade, tá? Print HTML. É esse que a gente vai utilizar na aula de hoje. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações. Se gostar da aula, deixa o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja e compartilhe o nosso conteúdo, comenta, deixa o teu comentário. Se tiver alguma coisa, alguma informação que você considere incorreta, coloca lá nos comentários lá a correção, a gente vai averiguar. E se você tiver com a razão, a gente faz um vídeo corretivo e cita você te agradecendo, porque o intuito nosso é a gente aprender junto e crescer junto, e todos com tecnologia gratuita, acesso à tecnologia gratuita. Todas as aulas aqui sempre vão ser gratuitas, tá? Nunca vai ter cobrança de nada, nunca vou pedir doação de nada. O canal vai ser para a gente aprender junto. Tá? E algumas das aulas, quando eu estou fazendo, eu estou aprendendo junto com vocês também que estão assistindo o nosso conteúdo que a gente está desenvolvendo. Tá? Se você chegou no nosso canal através dessa aula, aproveita para visualizar os restantes dos vídeos que tem dessa playlist de introdução ao Bubble. A gente tem uma playlist que a gente começou mês passado. Esse mês mês passado ou esse mês, eu estou meio esquecido da data agora, mas é sobre uma série especial de utilização de bancos de dados externos com Bubble. São os vários tipos de bancos de dados externos que a gente consegue integrar a aplicação. E com essa nova precificação do Bubble e do Workload Units, a gente utilizando o banco de dados externos cai consideravelmente a nossa utilização do servidor e, por consequência, a gente vai pagar o plano mais barato, consegue utilizar o plano mais barato. A gente tem também uma playlist especial que a gente está fazendo de PDV universal, de Excel, que são formas e funções utilizadas em processo seletivo e ambiente empresarial. Tem a playlist de plataforma EAD. Nós vamos lançar em breve uma playlist de aplicativo multiempresa, playlist de login, né? Sistema de login das mais variadas formas, com banco de dados interno e externo, funções de proteção nos logins da nossa aplicação. Nós vamos ter uma playlist só dessa, tá? E muito obrigado aí para você que está com a gente desde o começo. E vamos embora lá para mais uma aula. Depois que a gente instalou o plugin, a gente vai vir aqui no desenvolvimento, né? E o que ocorre? Vamos criar aqui um texto em primeiro lugar. Tá? A gente vai apresentar aqui uns dados de usuários que a gente tem cadastrado no nosso banco de dados. Aqui, ó, em tabela user, nós temos aqui para essa aula 4 usuários cadastrados, tem idade, foto, nome, senha e telefone, tá? Tem acho que dois campos de foto aqui. Deixa eu ver se eu vou excluir o certo. Deixa eu fazer essa correção aqui.
Um está com maiúscula, outro com minúscula. Vamos olhar agora qual que é o minúsculo, é o que está com as fotos já. Então eu vou excluir o maiúsculo. Está duplicado aqui, não tem necessidade, certo? Tira aqui. Pronto. Então a gente tem 4 cadastros aqui, tá? E a gente vai mostrar eles aqui e fazer a configuração da gente imprimir os elementos que a gente quer. Vamos colocar aqui por enquanto então lista de usuários cadastrados. Formataçãozinha rápida aqui, negrito, centralizado, centraliza o texto, e vamos colocar aqui 18, vamos colocar 24, 24 tá bom, o tamanho, certo? Ctrl S, centraliza. Vamos colocar agora um grupo, tá? Grupo. Vamos centralizar ele também, né? Vamos renomear ele para grupo impressão. E uma observação aqui, esse plugin, tá? Ele funciona com ID, certo? Ó, this plugin prints an area of the page using how to mark the element ID. O que é isso? Ele imprime os elementos da página que são indicados pelo ID. Então esse grupo aqui, a gente vai colocar o ID dele aqui, que é a mesma coisa das aulas anteriores que a gente aprendeu de formatação de input format, de formulários, que a gente tem que colocar o ID de acordo com o plugin que a gente está usando. Então a gente vai escrever aqui, área imprimir, tá? A gente vai chamar esse grupo assim. E como é que a gente tem que fazer aqui em Celtics? Você vai em Celtics, General. Se você não tiver essa opção marcada aqui, ó, Expose the options to ADD and ID attribute to HTML elements. Vocês não atentam muito no meu inglês não, que não é perfeito não, tá? Mas o que está dizendo aqui? Ele está habilitando a função de você adicionar a ID, né, ID, a elementos da HTML. Então a gente tem que marcar essa caixinha aqui. Se não tiver marcado no teu aplicativo aí, você marca. Senão não vai funcionar, tá? Voltando aqui, a gente vai setar o usuário aqui nesse grupo, certo? Não vamos atentar muito também a formatação não, mas a funcionalidade da nossa aula de hoje. Vamos colocar aqui um repeating group, vamos colocar um texto aqui. Não precisa não, já tem aqui lista de cadastro de usuários, vamos colocar um repeating group aqui dentro. Cadê o repeating group? Certo? Deixa eu só colocar aqui borda arredondada, borda sólida, certo? Para dar uma diferenciada aqui. O repetir group a gente vai fazer busca em usuários, tá? E vai dar um do searches for em usuários, que é todos que a gente tem cadastrado. Deixa eu só fazer isso aqui não, só isso só. Vamos tirar a formatação aqui, certo? Vamos colocar aqui, ó, texto. Esse vai ser nome. Ctrl D a gente duplica ele, certo? E aqui a gente vai em current cell user nome. Tá? A gente duplica aqui. Qual o tamanho que está esse aqui? 97. Vamos deixar com 70. Esse aqui também, 70. E aqui vai ser... A gente limpa isso, né? Telefone. Tá? Ctrl D.
Aqui vai ser Current Cell User Telefone. Vamos colocar mais um aqui. O que a gente tem no nosso banco de dados aqui? Senha, telefone, nome, idade, foto, CPF, e-mail. Vamos colocar e-mail. Tá. Duplica isso. Limpa. E-mail. Certo. Corrente user e e-mail. Vamos colocar esses aqui em negrito, né? Vamos ver como é que tá ficando aqui. Tirar a depuração USB. Certo? E como é que a gente imprime daí? A gente vai colocar um botão, tá? Lembre-se que o grupo aqui, a gente colocou o ID dele de área de impressão. Então, tirando os elementos que tem na tela, ele vai imprimir só o que a gente quer selecionar, que é o que a gente renomeou, que a gente colocou o ID nele. Tá? É assim que funciona você mandar imprimir elementos específicos na tela, tá? Você não imprimir a página em toda. Aqui é a fonte. Tem um background aqui que eu quero deixar parecido. Imprimir lista. Vamos colocar assim. Certo? O que a gente faz aqui nesse botão? A gente vai abrir um workflow. A gente vai vir aqui em plugin. Esse aqui, ó, print page. E nota que ele já pede o ID, tá? Qual foi o ID que a gente colocou aqui para o grupo? Área imprimir. Então a gente vem aqui, ó. Área imprimir. Certo? Vamos ver aqui como é que ficou. Ó. Tá vendo? Ele selecionou só os elementos que a gente queria. A gente tem que só fazer depois uma configuração correta da página para imprimir o que a gente quer para aparecer tudo, tá? Mas assim, o botão de impressão e o cabeçalho ele não imprimiu. Tá aqui lista de cadastros de usuários cadastrados, que ele está mostrando o nome da tela, tá? Se você ver aqui em tirar o cabeçalho e o rodapé, na hora de você imprimir, ele apaga aqui. Isso é da página. Tá certo? Entendeu como é que funciona o princípio de você mandar ele imprimir área específica da tua página, elemento específico da tua aplicação? Então é assim. Um outro exemplo da gente imprimir aqui é o seguinte, ó. Vamos vir aqui, tá? Vamos colocar aqui. Por exemplo, uma história aqui. E aí nós vamos colocar dois grupos aqui, tá? Ctrl D. Esse vai ser o grupo impressão e o grupo foto. E o área imprimir. Vamos colocar aqui grupo foto, o nome desse grupo aqui, tá? O ID dele. Vamos colocar um texto aqui, né? Vamos ver aqui.
Só para a gente ver, tá? Então a gente joga aqui, ó. Ctrl V. Ver aqui o rich texto. Se eu consigo formatar melhor no rich texto. Aqui eu consigo justificar. Certo, deixa eu ver. Fica um pouco melhor. Vamos ver como é que fica assim. E vamos colocar uma foto aqui. Foto de amor, gente, porque o mundo tá muito violento, tá? Tá difícil da gente viver nesse mundo aqui do jeito que tá. Vamos salvar essa daqui mesmo. Salvar a imagem como. Vamos aqui na área de trabalho. Aí a gente vem aqui, ó. Joga uma imagem aqui, certo? E aqui vai ser parental group usa. Não, deixa eu fazer o upload da foto direto aqui, deixa eu ver. Área de trabalho. Vamos ver como é que ficou. O poema não tem nada a ver com a foto, né? Mas serve para a aula. Vamos lá. Aí digamos que aqui a gente queira imprimir imprimir a foto. O que a gente faz? A gente vai no grupo ID, grupo foto. Tá? Vem aqui e muda aqui, ó. Aí é só a gente regular daí como é que a gente quer a foto, certo? Vamos ver aqui se tem aqui, ó, padrão, margem, escala, página por folha. Vamos colocar duas assim, já diminui, tá vendo? Aí a gente vai escolher como é que a gente quer imprimir, certo? Aí a gente não quer imprimir a foto, a gente quer imprimir o texto. Então a gente vai colocar o ID do grupo de texto aqui, que é o ID atributo. Tá sem atributo, tá com atributo aqui, tá? Área imprimir. Vamos voltar para esse atributo aqui, ó. E aí ele vai imprimir o texto. Tá? E aí a gente regula depois como é que a gente quer fazer o layout, imprimir centralizado, imprimir no meio da página. Tá? Isso aí você desenvolve a tua aplicação da maneira que você queira, só para a gente aprender o conceito da aula. Beleza, pessoal? É bem simples essa aula, rapidinha, dinâmica. A gente encerra a aula por aqui. Mais uma vez, se gostou, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Comenta lá, compartilha o nosso conteúdo. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações para sempre receber conteúdo novo. Muito obrigado aí para todos que estão conosco até aqui. A gente está faltando pouco para alcançar 300 inscritos. Eu estou muito feliz com o resultado, tá? Cada inscrito que eu consigo aqui, cada vídeo que eu coloco, eu comemoro de verdade essa conquista. E vocês são responsáveis por elas, porque vocês estão me incentivando a continuar com isso. Tá? Muito obrigado por tudo e até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Valeu, tchau.